Olá pessoal, aqui é o professor Leandro W01 Treinamentos e essa aqui é uma aula de Photoshop, aula de número 2. E hoje vamos falar sobre resolução. É um assunto um pouco complexo, né? Mas na verdade eu tenho certeza que você vai entender agora o que é resolução. Então eu peço que você vá agora aqui em File New. E a gente tem aqui nessa janelinha para criar um novo arquivo, né? Você pode colocar um nome aqui, não é obrigatório, tá? Vou botar aqui aula 2. E a gente tem aqui no preset algumas coisas, né? Alguns padrões já pré-definidos e tal. Se você estiver procurando um tamanho A4, você pode vir aqui em International Paper e ele vai ter aqui já o tamanho do A4. Aqui, essa opção aqui, ó, width, seria a largura. Então aqui ele está em milímetros, né? Você pode trabalhar em centímetros. Pessoal que trabalha aí na web pode trabalhar em pixels, né? E milímetros e centímetros é mais o pessoal aí que trabalha com impressão, né? Ou vai tratar suas imagens e vai revelar depois, né? Então aqui a gente tem como escolher, tá? O tamanho também vai ficar personalizado, né? Você pode digitar aqui, por exemplo, eu quero aqui uma 15 por 10, né? 15 por 10 centímetros, por exemplo. E aí você pode notar que ele vai perguntar para você qual é a resolution. Então aqui nós temos 300 pixels inch. O que quer dizer isso? Isso aqui, pessoal, quer dizer 300 pixels por polegada. 300 pixels por polegada, tá? Que seria 300 ppi. ppi mesmo, tá? Porque não é 300 dpi, que seriam dots, né? Pontos, né? Por polegada, que a gente usa mais no campo da impressão, né? Então, seria ppi mesmo, né? Pixels inch, tá? Inclusive, pessoal, junto com a pastinha da aula 2, eu vou mandar para vocês aí um material complementar, né? Um texto. Sei que o pessoal não gosta muito de texto, né? Já comprou videoaula porque, né? Para assistir os vídeos é mais fácil, né? Mas eu vou mandar igual um material complementar, pessoal, porque não adianta, tá? Tem que ter um pouquinho de teoria para a gente se aprofundar aí, né? Então leiam, tá, pessoal? Leiam, façam um esforço aí. Então, aqui também, pessoal, vale ressaltar que a gente provavelmente, assim, ó, nunca usa o pixels barra centímetros, tá? Então, sempre o pixels inch. E de uma forma bem resumida, eu vou dizer para você que 300, tá, é alta resolução. 300 dpi ou ppi, né, pixels inch, é alta resolução. Então a imagem vai ficar melhor definida, né, vai ficar melhor. E a gente usa o 300 ppi para impressão. Então quando você vai revelar uma imagem, quando você vai criar alguma arte gráfica, aqui, uma peça gráfica aqui no Photoshop, você deve escolher 300. E para você ter uma ideia, baixa resolução seria 72, né? 72, 100, isso seria baixa resolução. Isso é resolução para a gente usar na web, por exemplo. Se você trabalha com newsletter, se você trabalha com redes sociais, que você quer fazer uma capa, um anúncio para o Facebook, alguma coisa desse tipo, né, de peças online, que nem a gente fala, aí você pode criar resoluções mais baixas, né? E isso até inclusive vai ajudar, né? Porque o mesmo tamanho em baixa resolução é 352K. Se você fizer em 300, ele fica quase 6 mega, né? Então a diferença é enorme, né? O peso da imagem fica muito maior. Então eu vou abrir aqui em 300 só para mostrar para vocês. E aqui o modo de cor que ele também pergunta é RGB. Nós temos aqui outros modos de cores, como o Grayscale, que seria em tons de cinza.
o RGB, que é um modo de cor formado pelas cores vermelho, verde e azul, red, green, blue, que são os formatos, o formato de cor utilizado pelo monitor, pelo retroprojetor, pelo scanner, né? Além dessas três cores, nós temos um adicional que é a luz, né? O RGB tem incidência de luz. Onde é que a gente usa o RGB? A gente usa o RGB para web, né? Você pode utilizar aqui para criar peças online, e você pode usar para fazer um tratamento fotográfico também e mandar para revelação, né? Porque tem alguns equipamentos hoje de impressão e revelação que trabalham com RGB, né? O CMYK seria um modo de cor para impressão, exclusivamente para impressão. Então, se você está trabalhando aqui numa peça gráfica, você pode trabalhar com CMYK, que são as cores ciano, magenta, amarelo e preto, e você vai então trabalhar só com 4 cores, né? Ou a quadricromia, né, como muitos falam, né? E que são as cores padrões de impressão, né? Isso aqui, pessoal, você também pode mudar depois, tá? Você pode começar com RGB e depois transformar aqui pelo menu Image Mode, transformar o modo de cores, tá? O resto aqui você pode deixar padrão, tá? 8 bits. O background content seria a cor do fundo, ok? Então eu vou dar um OK e ele vai criar aqui para nós uma folha totalmente em branco. Eu vou pegar o texto aqui, pessoal, só para resumir então o seguinte texto: 72 ppi seria pixels per inch, que significa pixels por polegada. O que quer dizer isso? Então, vou dar um confirmar aqui, vou dar um file open, vou abrir a minha imagem em baixa, que eu tinha explicado para vocês lá. Então, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Eu tenho essa imagem aqui, eu quero saber quanto de resolução ela tem. Então, você pode vir em Image Size. Você vai ver aqui, ó, no campo resolução, que ela tem 72 pixels inch. O que quer dizer isso? Vamos imaginar, pessoal, vamos imaginar. Eu quero que vocês imaginem aí, pessoal, que nós temos aqui, ó, uma polegada. Tá? Eu sei que uma polegada não é esse tamanho, mas a gente vai só imaginar que seja, tá? Aqui é uma polegada da imagem. Então, quando é 72 ppi, quando é 72 pixels per inch, nós vamos ter 72, tá? Nós vamos ter 72 pontinhos de altura por 72 de largura, 72 por 72, tá? O que isso significa? Isso significa, vamos pegar aqui a calculadora, porque eu não faço conta, 72 por 72, isso vai dar 5.184 pixels, tá? É muito diferente, você concorda comigo? É muito diferente da gente ter em uma polegada 300 pontinhos por 300 pontinhos, muitos pontinhos, 300 por 300, 300 por 300, isso dá 90 mil pontos. São muito mais, né, pessoal? São muito mais pontos. Muito mais pontos. Isso vai significar o que, pessoal? Isso vai significar uma resolução mais alta, significa uma definição, né, pessoal? Uma definição, uma qualidade. Você vê
itens na imagem que numa imagem embaixo você não consegue ver. Então, você pode ver nessa imagem aqui que eu estou enviando para vocês, por mais que ela seja em JPG, né, se você colocar aqui em 100%, dando um Ctrl 1, você vê aqui detalhes da textura da parede, por exemplo, né, até detalhes das plantas aqui. Então, uma imagem em 300 dpi, ela tem muito mais pontos. Né? Se você vir aqui em Image Size, imagem, tamanho da imagem, você vai ver que ela tem 300 pixels int. Ela tem muitos detalhes aqui que não tem como a gente reproduzir numa imagem em baixa resolução. Tá? Então, por isso que é melhor. Agora, tem algumas perguntas que você deve estar aí formulando agora na cabeça. Né? A primeira é: como é que eu consigo uma imagem em alta resolução? Como é que eu consigo uma imagem em alta resolução? É uma ótima pergunta. Primeiramente, pessoal, você vai ter que conseguir, uma das formas de conseguir uma imagem profissional em 300 dpi ou ppi, seria uma máquina profissional, né, uma câmera profissional. Né? Eu não estou dizendo que é Sony, não estou dizendo que é Fuji, não estou dizendo que é Nikon, né? Aí já é uma questão aí de gosto, né, de cada fotógrafo. Mas tem que ser uma máquina semi-profissional ou profissional. Por quê? Porque essas máquinas aqui, pessoal, elas conseguem, a gente tem como escolher na hora em que a gente vai tirar a fotografia, a gente tem como escolher a resolução, né? Então, se a gente vai ter 300 dpi, se a gente vai ter 72 dpi, né? Não confundam com megapixel, tá, pessoal? Porque tem máquinas semiprofissionais que tem 10 megapixels, por exemplo, que é muito melhor do que você ter uma máquina doméstica, né? Que tem, sei lá, 14 megapixels, né? Porque você conseguindo em 300 ppi, né, como a gente viu aqui no Photoshop, né, no exemplo que eu dei antes, os pontos, né, o que vale são os pontos, tá? E infelizmente, pessoal, nas máquinas domésticas, né, uma câmera, deixa eu ver aqui, uma câmera amadora, né? Uma câmerazinha amadora, pequenininha, como essa aqui, tá? Você não consegue isso. Você tem lá nas configurações de quando você vai tirar uma imagem, você vai tirar uma foto, você vai ter lá 72 dpi, né? Então, você até consegue imagens grandes, né? Quando você for consultar aqui em Image Size, você até consegue imagens grandes, mas a resolução, a profundidade de detalhes é pequena, né? Então, uma forma seria essa, né? Uma forma seria essa: pegar uma câmera semi-profissional ou profissional para reproduzir uma foto em alta resolução. E isso muitas vezes quer dizer que você vai ter que contratar um fotógrafo, né, para conseguir essa imagem. E outra forma de você conseguir seria um banco de imagens na web. Então, você pode pegar aqui, ó, banco de imagens, um banco de imagens como o Shutterstock, como a Stock Photos, né, e assim por diante, né, que é também uma forma de você conseguir fotos de qualidade, de alta resolução. Infelizmente é pago, né, pessoal? E você tem que investir, né? Se você quer alguma coisa legal, uma coisa profissional, uma fotografia profissional, você vai ter que investir para conseguir isso aí, ok? Eu tive pesquisando aqui sobre resolução de imagem também no Wikipedia, né? Você deve conhecer aí. E eu consegui essa página aqui, resolução de imagem, é bem bacana, né? E tem essa imagem aqui que mostra muito bem, ó, 1:1
2 por 2, 5 por 5, 10 por 10, 20 por 20, 50 por 50 e 100%. Então você pode ver como melhora, né, a definição, né? E aqui dá para ver a gente tem um comparativo muito interessante, né? E é bem isso aqui mesmo, né? Voltando a atenção aqui, pessoal, então para o comando image size, né? Esse campo aqui ele mostra a largura e altura em pixels, nessa primeira parte aqui em pixels, tá? E você pode alterar aqui também, né? E aqui no document size você tem o tamanho dela se você for imprimir ou revelar. Então se você imprimir ou revelar, você vai ter a foto nesse tamanho aqui, ó, largura e altura em centímetros e a resolução, ok? Se tiver marcado aqui, pessoal, o Constraint Proportions, né? Quando você diminuir aqui, por exemplo, se você diminuir para 20, você viu que a altura, né, a altura já ficou proporcionalmente menor, né? Como eu diminuí aqui, eu também diminui a altura. Então, isso é interessante estar marcado, né? Se você vai mandar essa imagem aqui por e-mail, de repente você fez lá, você é fotógrafo, você fez essa foto, você vai mandar por e-mail só para o cliente aprovar se é isso mesmo. Você vai baixar aqui, ó, para mandar para ele. Você vai botar em 100 ou até mesmo 72. Vai dar um OK. Vamos dar um Ctrl 0. Vamos dar um Ctrl 1, né, para ver em 100%. Então a gente já baixou a resolução dela aqui e pode mandar agora por e-mail, né? A gente pode dar um file, salvar como um save as aqui, salva como JPG, coloca ali, né? Muda o nome, coloca a versão, coloca em baixa ou coloca, aí em baixa ou coloca por e-mail e tal e salva, né? Quando você salva um JPG, ele pergunta qual é a qualidade, tá? Então você pode colocar aqui em alta, é o suficiente, tá, para o cliente visualizar lá. Se você está salvando um arquivo JPG e vai revelar, coloque em máxima. Inclusive tem máxima e máxima powerful aqui, né, que você pode deslizar esse controlezinho e botar em 12. Então todo o arquivo JPG perde qualidade, né? Mas em 12 ele vai perder um pouco menos, tá? Bom, e aí a segunda pergunta que eu acredito que você esteja aí se perguntando, esteja formulando, é o seguinte: eu tenho uma imagem em baixa, image size. Olha só, essa imagem que eu tirei de celular, né, pessoal? Então tá bem complicada. Então ela tem 72 pixels inch. Mas não é, aí você se pergunta, mas Leandro, não é só eu colocar aqui 300? Não basta eu colocar 300 e deu? Então vamos colocar 300 aqui, vamos dar um OK. Então, você viu que ela ganhou um tamanho, né? Porque agora ela tem 300 por 300 pixels em cada polegada, mas você pode ver que eu estou em 100%, não aumentou a qualidade, né? Porque aqueles pixels que nunca existiram, né? Porque essa imagem aqui ela já foi criada pelo celular, então o celular reproduz, ele cria fotos em 72 ppi, né? Então ele não tem a resolução, não tem a definição, né, para a gente transformar ela numa imagem alta. Então, pessoal, não tem milagre, né? Se você tem uma imagem baixa, infelizmente ela vai ser sempre baixa, né? Então o legal mesmo é a gente sempre partir de imagens mais altas, né, para daí poder baixar um pouco a resolução. E aqui, para não perder o fio, né, eu vou resumir aqui, tá? Mas isso aqui vai estar também no material complementar aí, né, que 300 ppi aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 300 ppi, né? Então a gente tem a de 72 seria para web, né, para web, e a de 300 seria para impressão. Isso bem resumidamente, né, pessoal?
Existem resoluções intermediárias, logicamente, 150 ppi, 200, 240, né? E a gente vai chegando aí ao final dessa aula, né, pessoal? Já temos aqui 20 minutos. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato aí. Leia o material complementar, tá? O material complementar aí vai estar bem bacana, explicando algumas coisas aí sobre resolução, ok? A gente continua, vamos lá para a aula 3. Grande abraço, tchau, tchau.